E desde o início da pandemia eu tenho recebido queixas, tanto de conhecidos quanto de clientes, de pacientes, sobre essas questões profissionais. Como tem sido gente que perdeu renda, gente que perdeu emprego, gente que está tendo que trabalhar com home office, outras modalidades de emprego, e muitas outras questões relacionadas ao trabalho. E como é importante esse processo de decisão, né? De trabalho, como que é importante esse processo de escolha de uma profissão, sendo que o pessoal chegando aí, muito bem-vindo, como que a escolha da profissão vai determinar a sua rotina, vai determinar as pessoas, o tipo de pessoas que você vai conviver, vai determinar o seu estilo de vida, como é relevante e importante esse processo de decisão, e as pessoas geralmente vão tomando ao acaso, né? Então, pensando nisso, estou desenvolvendo, né? Vamos lançar o nosso curso, que é o Career Guide, que é um curso de 12 passos, onde você vai poder se conhecer melhor e tomar essa decisão mais assertivamente. A intenção é alcançar o máximo de pessoas. Nós vamos fazer um valor muito acessível, a intenção não é comercial. E dentro desse curso terá também essas lives para caso a pessoa quiser conhecer, saber como que é o estilo de vida. Já passou por aqui modelo, pastor evangélico, já passou coach, teremos muitas outras profissões, consultor de negócio, empreendedor, empresário, cake designer. Então a intenção é falar sobre o máximo de profissões possível. Então hoje teremos então a presença, queria muito, fiz questão da participação da Caroline, porque ela é uma engenheira. Então geralmente existem alguns cursos, eu vou chamando ela aqui, são mais masculinos ou femininos. Se você pegar o curso de enfermagem, pedagogia, por exemplo, olha ela aí! Boa tarde! Boa tarde. Oi! Ó, TL Cris chegou, hein? Tandy chegou. Eu estava dizendo que alguns cursos são hegemonicamente mais frequentes de algumas pessoas. No entanto, eu estava comentando, pedagogia, enfermagem, geralmente são cursos mais com uma grande maior população feminina. E na engenharia é um típico curso onde hegemonicamente o público feminino, masculino, quer dizer, se encontra. E aí, nesse contexto, fiz questão de chamar você aqui. Queria já agradecer a sua participação, Caroline. E assim, que bom que você está aqui. Bom, se apresente. Boa tarde. Primeiramente, eu gostaria de agradecer por esse convite. Meu nome é Caroline, sou engenheira civil. Me formei no final de 2015 pela Universidade do Sagrado Coração em Bauru. Fiz também especialização em engenharia de segurança do trabalho na USP, em São Paulo. E hoje eu atuo na parte de engenharia civil Na parte de engenharia civil mesmo. mesmo. E aí, queria tirar um pouco de dúvida, assim, de como que foi, né, para você esse processo de escolha da profissão. Por que que a Caroline não foi uma enfermeira, uma pedagoga, uma médica, qualquer outra profissão? Como é que você decidiu? Como é que surgiu assim? Quer saber? Você é engenheiro. Bom, não foi uma escolha fácil, assim. Naquela época de ter que decidir qual curso fazer, eu prestei bastante vestibular para vários cursos. Fiz para psicologia, direito, enfermagem, engenharia química, Várias áreas, né? para várias áreas. Tudo menos engenharia civil, prestei para vários cursos. E aí eu passei no vestibular para engenharia química. Eu fiz um ano de engenharia química, porém eu não me identifiquei muito com o curso, faltava alguma coisa, porque eu gosto de ver as coisas se concretizarem, se materializarem.
eu gosto de conhecer o processo do começo ao fim. E então foi aí que eu pensei em fazer engenharia civil, transferi o curso para engenharia civil e ao longo do curso eu criei esse amor, criei essa paixão pela engenharia civil mesmo. E hoje eu me descobri, assim, durante o curso, né, eu me descobri e hoje eu sou grata a essa profissão. E você foi construindo avião em voo, então. Sim, foi durante o voo que eu descobri, não foi antes, foi durante. Interessante que na sua profissão cabe muito bem a metáfora de ver as coisas se concretizarem, né? Porque literalmente Literalmente, sai do sonho e se torna real, né? É bem isso. Nossa, que legal. Carol, posso chamar assim? Claro. Porque é meio automático, né? Caroline vira Carol. É, para quem não sabe, Carol é minha prima. Eu tenho muito orgulho, assim, de ter, não porque ela é engenheira, não por causa de nada disso, mas ela é a nossa prima mais Caxias, assim, uma das mais, né? Ela é a nossa, não falei que ia falar isso, né? É aquela prima que quando começa alguma coisa, ela termina, aquela prima disciplinada. A gente sempre comenta isso entre nós, o quanto que a Carol, ela é. Mas, tirando isso, o que que você considera assim de essencial enquanto características pessoais dentro da sua profissão? Uhum. Bom, como é uma profissão assim muito ampla, tem vários ramos para você seguir, não necessariamente construir prédios, mas tem outros ramos que o engenheiro civil pode atuar. Então, tem diversas características que o profissional pode ter e com isso ele consegue se desenvolver como profissional. Isso que é bem interessante. Eu acho que uma das características mais importantes é a resiliência, a dedicação, a curiosidade, a organização, responsabilidade. Claro, assim, que também tem o fator de você saber lidar com números, com raciocínio lógico, raciocínio rápido, mas não é uma regra. Eu acho que se a pessoa é esforçada, ela consegue muito mais interagir e se equilibrar dentro do ambiente de trabalho. Eu acho impressionante da profissão engenheira que a gente estuda muito o número, mas assim como toda profissão, lá no fundo a gente vai acabar lidando com pessoas, né? Sim. É isso mesmo, eu tô certo? Esse é um dos fatores chaves da engenharia civil. Acredito que, na verdade, são dois. É a parte de resiliência, de você assim se adaptar à construção civil, ela sofre constantes mudanças na parte de tecnologia, softwares. Hoje tem obra aqui, amanhã não tem mais, tem que ir para outro lugar. Então, essa parte de resiliência e a parte de lidar com pessoas. Porque a gente lidar com pessoas de diferentes né, níveis culturais, níveis educacionais, sociais. Então a gente precisa ter muito jogo de cintura para poder encarar tudo isso com uma certa leveza e ficar tranquilo para todo mundo, né? Ah, como que é legal, né? Tem gente já comentando aqui, Maiara, linda! Tem vários corações, vários acenos aí. Ô, gente, o Instagram, depois de um tanto de pessoas, o Instagram ele não manda mais a live. Então, quem quiser mandar o aviãozinho, é assim só que a live alcança mais pessoas. Porque o Instagram ele calcula uma porcentagem aí de espectadores e tudo mais. Carol, seguinte, você falou de resiliência, do trabalho, de leveza, mas como que é então o seu dia a dia? Assim, você acorda pensando, hoje eu vou construir tal coisa. Porque ninguém sabe assim no dia a dia. Por exemplo, eu acho que muito o enfoque disso, porque às vezes a gente pensa muito no que a gente vai estudar, só que o estudar ele é constante. Então você vai dominar, você vai crescendo a sua caixa de ferramentas, né? Mas no dia a dia mesmo, o que a gente vai fazer é colocar o que a gente estudou em prática, Sim, né? Mas como que é o dia a dia, assim? Você acorda, você faz o quê? Como que é o dia a dia do engenheiro que trabalha com construção civil? tá. Essa parte que você comentou é bem interessante de você colocar o que você estudou em prática.
Porque, claro que a teoria, a faculdade te dá toda a teoria, embasamento, mas ali no dia a dia é a vivência mesmo, é a prática que acaba ditando as regras, né? E, bom, eu trabalho numa construtora, eu entro às 7 horas da manhã e lá na construtora eu faço a parte de análise de projetos e análise de empreendimentos. Eu também faço um planejamento inicial e planejamento final de entrega de obra. E também sou responsável pela implantação e acompanhamento de obras que trabalham com o sistema de BIM, é uma plataforma de trabalho BIM. Então, assim, eu não construo, como eu te disse, a construção civil ela é bem ampla, né? Então, você pode construir, você pode fazer planejamentos, orçamentos, logística, e eu trabalho mais nessa parte de projetos. E é muita gente envolvida, né? Muita gente envolvida para conseguir o empreendimento de fato entregar para aquela pessoa que comprou aquilo, passa por um batalhão de pessoas, que controlam custo, pessoas que controlam planejamento, que fazem o projeto, que fazem compras, até finalmente conseguir entregar o sonho daquele cliente. Voltando naquele assunto que eu trouxe lá no começo, sabe o que eu queria saber? Como que é ser engenheira? A gente sabe, né, que tem a construção civil, embora nós tenhamos assim o direito da mulher, a posição da mulher na sociedade, tivemos aqui a Thaís acabou de chegar, modelo internacional, a gente sabe que a mulher tem ocupado espaços, mas é muito raro ainda se pensar numa mestre de obras, numa. Eu queria saber, então, como que é permear nesse universo feminino, tanto na universidade, no dia a dia. Como que é isso? Uhum. Muito boa sua pergunta e é uma curiosidade de todo mundo, né? Como que é É ser mesmo? mulher nesse ramo? Não, e você? Bonita, simpática. Como é que vai lidar, então, com todo esse universo e tudo? É, Inteligente. imagina, obrigada. Então, quando eu comecei a faculdade, nós éramos uma turma pequena e é bem equilibrada, assim. Era uma turma de mais ou menos 30 alunos, aí uns 15 homens, 15 mulheres. Era bem equilibrado, assim. E aí, ao longo do tempo, né, fui fazendo estágio, fui trabalhando em outros lugares e realmente é um ramo onde se vê muito homem. Já cheguei a reuniões onde era eu e mais uma mulher no meio de 50 homens. Nossa. Então, assim, É, é, ou não, nós somos uma minoria nesse setor ainda, porém nós estamos ganhando muito espaço nisso. olha só. É a questão assim hoje os tempos são outros, né? E assim, é um desafio por dia. É diferente, por exemplo, eu falar alguma coisa e um homem chegar e falar a mesma coisa. Que interessante isso. Aquele funcionário ele vai entender melhor o que o outro vai falar, a forma do que o outro vai falar e não do que a mulher vai falar. Não desrespeitando, mas é que Uhum. por eu ser mulher, por eu ser mais nova, então existem funcionários que ainda são bem mais têm mais idade, né? Então viveram em uma outra época, então para eles é diferente. Mas eu acho que aí é que entra o respeito, né? A gente não deve se impor, a gente não deve cobrar do outro além do que ele pode fazer. Então, aí que entra o respeito para você também conseguir esse respeito. É um desafio por dia. É um desafio por dia. Eu, olha, você fala assim levemente, dá até a impressão que é uma coisa leve, mas eu imagino que deva ser um desafio e tanto, né? É um desafio e tanto, assim. Eu tenho amigas também engenheiras que a gente conversa bastante, então já relataram, né, algum tipo de discriminação, algum tipo de rejeição, mas graças a Deus hoje nós estamos conseguindo ser inseridas nesse mercado
E hoje eu acho que está bem tranquilo isso para nós. Não, e você faz parte dessa história, né? Você, de alguma maneira, é uma bandeirante, né? Com Por certeza. exemplo, proporcionalmente, você não precisa dizer quantidade de pessoas, mas eu imagino que proporcionalmente, ainda ali onde você trabalha, ainda é bem masculino também, né? Sim, é um trabalho assim, por exemplo, é muito raro, é mais fácil ver engenheira civil, mas ainda é muito raro ver uma mulher que ocupa o cargo de mestre de obras, ou que seja pedreira, ou azulejista, ou pintor, ou pintora, né? Então, é muito raro isso ainda. Não que não tenha profissionais, muito pelo contrário, Uhum. existem mulheres 100% capacitadas. Mas é que, infelizmente, ainda existem alguns serviços que não são bem vistos para a mulher fazer, digamos assim, né? Falar, ah, não, isso daí é carrega peso, a mulher não é capaz, vamos contratar um homem. Pelo contrário, a gente carrega o peso, a gente consegue fazer as mesmas atividades, o que basta é você ser responsável e organizado, né? Eu acho que isso indifere do sexo. No final das contas, a impressão que eu tinha enquanto você falava, que no final das contas não vai ser, então, o sexo, mas o tempo, né, a sua posição e aí o resultado, essa questão que é construída no dia a dia, que vai fazer mais diferença, mais do que qualquer outro estereótipo. É isso. É isso mesmo, é isso mesmo. Poxa, que legal você falar isso, assim, eu sou muito entusiasmado com essa questão. Mas se, por acaso, você sabe que essas lives têm o intuito de auxiliar pessoas na escolha das suas profissões, né? Eu, inclusive, desenvolvi um curso, né, traduzindo um pouco do que a gente faz no consultório, que lógico, no consultório a gente tem testes psicológicos que são, assim, com uma precisão psicométrica muito bem específica, que são testes restritos. Então, eu transformei isso de alguma maneira num curso educacional para ajudar as pessoas na escolha da profissão. Se alguém, por acaso, pensa em seguir uma profissão assim que é mais esse público masculino, o que você teria para dizer para essa pessoa? Eu acho que essa pessoa, ela não deve ter o medo de errar, ela não deve se deixar influenciar, ela tem que seguir o que o coração dela fala, o que ela acredita, porque no final é isso que a gente leva, é a nossa felicidade. Então, se alguém te falar, não é capaz, isso não é uma profissão para mulher, isso não é uma profissão para você, e não se deixe levar, né? Não se deixe influenciar. Siga o que você quer, porque no final das contas é isso que vai te restar. E é a felicidade. Então, se a gente não correr atrás dos nossos sonhos, seremos pessoas infelizes. Então, isso é o que eu falaria. Não, muito legal você tocar. Parece que sempre as lives, né? Por diversas profissões. Não estou chamando só profissionais, tipo, que tenham conselho, profissões tradicionais, né? A gente teve aqui cake design, a gente vai ter, por exemplo, caminhoneiros. E parece que assim, a gente sempre cai no tema felicidade, né? Porque se você passa 8 horas, 10 horas, 12 horas, às vezes mais tempo com as pessoas que você trabalha do que até mesmo sua família, né? E se aquilo não te representa, é muito complicado, não é mesmo? Você vai passar aí 90% do seu tempo infeliz, vai chegar em casa Hum. infeliz, vai ficar infeliz com a família e vira uma bola de neve. Então, por isso que Vira uma bola de neve. Porque aí, não raramente, a pessoa pega essa infelicidade e tenta suprir com o consumismo. Então ela vai lá, compra roupa, compra celular, compra isso, para tentar. E aí ela se endivida, aí ela fica mais escrava do trabalho dela, sim, mas, e aí vira uma roda que parece aquela roda de rato mesmo, né? exatamente. E, É muito importante seguir o que você quer. Independente da profissão, independente do sexo, independente das crenças, eu acho que você tem que acreditar, você tem que seguir o que você acredita, né? Porque isso é a sua felicidade, a felicidade da sua família, e não tem preço, né? nossa, muito interessante falar. Eu brinco aqui das lives que a gente está talvez levantando um movimento
com o movimento abaixo happy hour. Porque se o momento feliz é o momento da sexta-feira, a hora que acaba o trabalho, né, esse é o seu happy hour, você está no lugar errado. Sim. Você está na mesa errada. Então, a gente vive num país onde o happy hour é algo feliz, é algo muito triste, muito constrangedor, né? Como que é trabalhar com aquilo que ama, com aquilo que gosta? Bom, assim, é muito gratificante, porque eu vejo sonhos se materializarem, eu vejo sonhos sendo construídos, e isso gera empregos diretos, empregos indiretos. Então, assim, é muito, muito gratificante poder levar isso para as famílias, poder levar isso para a sociedade. Então, a engenharia civil é uma profissão muito gratificante para mim. Então, assim, é uma rotina leve para mim no meu trabalho. Claro que tem dias que eu fico super cansada, assim, canso mais a mente do que o corpo. Mas é uma rotina, assim, que eu gosto muito, uma rotina leve para mim. E como eu falei, é muito gratificante. Ah, que bom, Carol. Carol, a intenção aqui é justamente fazer uma live rápida, né? Eu queria que você fizesse algum comentário final antes da gente encerrar, mas antes mesmo eu queria agradecer demais pela sua disponibilidade, pelo seu trazer esses complexos, né? Na verdade, quando a gente quando a gente fala de trabalho, quando a gente fala sobre as questões de desigualdade, tanto sexual ou de gênero, são temas pesados e você trouxe aqui com tanta leveza, juntando tudo isso. Queria realmente agradecer e pedir suas considerações finais aí. Eu que agradeço por fazer esse convite, por ceder o espaço para contar um pouco sobre a minha profissão, sobre os desafios do dia a dia e assim, deixar uma dica para as pessoas não desistirem, muito pelo contrário, insistirem no que acreditam, insistirem no que gostam, no que acham que é certo, no que querem fazer. Porque isso assim, é a sua vida, então você tem que correr atrás dos seus sonhos, dos seus objetivos e tentar equilibrar o pessoal com o profissional. Porque dessa forma a gente leva a vida um pouco mais leve, um pouco mais plena. Claro que esse não é o segredo, mas eu tenho certeza que é um dos segredos. Nossa, que gostoso. Carol, eu acho que você devia participar de mais lives, viu? Claro, A só forma chamar. com que você traz as questões, a forma com que você expressa. Deu até vontade de ser engenheiro, viu? Cortou. Deu até vontade de ir trabalhar lá onde você trabalha. Poder conhecer. Será bem-vindo. Muito, muito, muito obrigado. Meu grande abraço e um beijão, tá bom? Obrigada a todo mundo. Até mais. Todo mundo que está aí, um grande abraço, um prazer estar aí com vocês. Alguém queria deixar alguma conversa aqui? Eu vou ler alguma pergunta, mas eu vou ler aqui os comentários, né? Ah, Jaque dizendo amo vocês. Custódio Travels dizendo Thaís, né? Sucesso, Carol. Eu, Natália, maravilhosa. Olha só, já temos um clube aqui, viu, Carol? Aretusa. Eu acho que deveria fazer o happy hour todos os dias para comemorar o dia maravilhoso de trabalho. É bom. Muito bom. O happy hour antes de ir para o trabalho. Depois. Excelente. Até o Cris, por mais lives com a Carolina. Luísa Marra, dando um abraço. Gente, um grande abraço, muito bom estar aqui com vocês. E de novo, obrigado, viu, Carol? Muito obrigada, pessoal. Até mais. Beijão, tchau, tchau. São mais masculinos ou femininos. Se você pegar o curso de enfermagem, pedagogia, por exemplo, olha ela aí! Boa tarde! Boa tarde. Oi! Ó, TL Cris chegou, hein?
Tandy chegou. Eu estava dizendo que alguns cursos são hegemonicamente mais frequentes de algumas pessoas. No entanto, eu estava comentando, pedagogia, enfermagem, geralmente são cursos mais com uma grande maior população feminina. E na engenharia é um típico curso onde hegemonicamente o público feminino, masculino, quer dizer, se encontra. E aí, nesse contexto, fiz questão de chamar você aqui. Queria já agradecer a sua participação, Caroline. E assim, que bom que você está aqui. Bom, se apresente. Boa tarde. Primeiramente, eu gostaria de agradecer por esse convite. Meu nome é Caroline, sou engenheira civil. Me formei no final de 2015 pela Universidade de Sagrado Coração, em Bauru. Fiz também especialização em Engenharia de Segurança do Trabalho na USP, em São Paulo. E hoje eu atuo na parte de Engenharia Civil Na parte de engenharia civil mesmo. mesmo. E aí, queria tirar um pouco de dúvida, assim, de como que foi, né, para você esse processo de escolha da profissão. Por que que a Caroline não foi uma enfermeira, uma pedagoga, uma médica, qualquer outra profissão? Como é que você decidiu? Como é que surgiu assim? Quer saber? Você é engenheiro. Bom, não foi uma escolha fácil, assim. Naquela época de ter que decidir qual curso fazer, eu prestei bastante vestibular para vários cursos. Fiz para psicologia, direito, enfermagem, engenharia química, Várias áreas, né? para várias áreas. Tudo menos engenharia civil, prestei para vários cursos. E aí eu passei no vestibular para engenharia química. Eu fiz um ano de engenharia química, porém eu não me identifiquei muito com o curso, faltava alguma coisa, porque eu gosto de ver as coisas se concretizarem, se materializarem. Eu gosto de conhecer o processo do começo ao fim. E então foi aí que eu pensei em fazer engenharia civil, transferi o curso para engenharia civil e ao longo do curso eu criei esse amor, criei essa paixão pela engenharia civil mesmo. E hoje assim, durante o curso, né, eu me descobri e hoje eu sou grata a essa profissão. E você foi construindo avião em voo, então. Sim, foi durante o voo que eu descobri, não foi antes, foi durante. Interessante que na sua profissão cabe muito bem a metáfora de ver as coisas se concretizarem, né? Porque literalmente Literalmente, sai do sonho e se torna real, né? É bem isso. Nossa, que legal. Carol, posso chamar assim? Claro. Porque é meio automático, né? Caroline vira Carol. Para quem não sabe, Carol é minha prima. Eu tenho muito orgulho, assim, de ter, não porque ela é engenheira, não por causa de nada disso, mas ela é a nossa prima mais Caxias, assim, uma das mais, né? Ela é a nossa, não falei que ia falar isso, né? É aquela prima que quando começa alguma coisa, ela termina, aquela prima disciplinada. A gente sempre comenta isso entre nós, o quanto que a Carol, ela é. Mas, tirando isso, o que que você considera assim de essencial enquanto características pessoais dentro da sua profissão? Uhum. Bom, como é uma profissão assim muito ampla, tem vários ramos para você seguir, não necessariamente construir prédios, mas tem outros ramos que o engenheiro civil pode atuar. Então, tem diversas características que o profissional pode ter e com isso ele consegue se desenvolver como profissional. Isso que é bem interessante. Eu acho que uma das características mais importantes é a resiliência, a dedicação, a curiosidade, a organização, responsabilidade. Claro, assim, que também tem o fator de você saber lidar com números, com raciocínio lógico, raciocínio rápido, mas não é uma regra. Eu acho que se a pessoa é esforçada,
ela consegue muito mais interagir e se equilibrar dentro do ambiente de trabalho. E eu acho impressionante da profissão engenheira que a gente estuda muito o número, mas assim como toda profissão, lá no fundo a gente vai acabar lidando com pessoas, né? Sim. É isso mesmo? Eu tô certo? Esse é um dos fatores chaves da engenharia civil. Acredito que, na verdade, são dois. É a parte de resiliência, de você assim se adaptar à construção civil, ela sofre constantes mudanças na parte de tecnologia, softwares. Hoje tem obra aqui, amanhã não tem mais, tem que ir para outro lugar. Então, essa parte de resiliência e a parte de lidar com pessoas. Porque a gente lidar com pessoas de diferentes né, níveis culturais, níveis educacionais, sociais. Então a gente precisa ter muito jogo de cintura para poder encarar tudo isso com uma certa leveza e ficar tranquilo para todo mundo, né? Ah, como que é legal, né? Tem gente já comentando aqui, Maiara, linda. Tem vários corações, vários acenos aí. Ô, gente, o Instagram, depois de um tanto de pessoas, o Instagram ele não manda mais a live. Então, quem quiser mandar o aviãozinho, é assim só que a live alcança mais pessoas. Porque o Instagram ele calcula uma porcentagem aí de espectadores e tudo mais. Carol, seguinte, você falou de resiliência, do trabalho, de leveza, mas como que é, então, o seu dia a dia, assim? Você acorda pensando, hoje eu vou construir tal coisa. Porque ninguém sabe, assim, no dia a dia. Por exemplo, eu acho que muito o enfoque disso, porque às vezes a gente pensa muito no que a gente vai estudar, só que o estudar ele é constante. Então você vai dominar, você vai crescendo a sua caixa de ferramentas, né? Mas no dia a dia mesmo, o que a gente vai fazer é colocar o que a gente estudou em prática, Sim. né? Mas como que é o dia a dia, assim? Você acorda, você faz o quê? Como que é o dia a dia do engenheiro que trabalha com construção civil? Tá. Essa parte que você comentou é bem interessante de você colocar o que você estudou em prática. Porque, claro que a teoria, a faculdade te dá toda a teoria, embasamento, mas ali no dia a dia é a vivência mesmo, é a prática que acaba ditando as regras, né? E, bom, eu trabalho numa construtora, eu entro às 7 horas da manhã. E lá na construtora eu faço a parte de análise de projetos e análise de empreendimentos. Eu também faço um planejamento inicial e planejamento final de entrega de obra. E também sou responsável pela implantação e acompanhamento de obras que trabalham com o sistema de BIM. É uma plataforma de trabalho BIM. Então, assim, eu não construo. Como eu te disse, a construção civil ela é bem ampla, né? Então, você pode construir, você pode fazer planejamentos, orçamentos, logística, e eu trabalho mais nessa parte de projetos. E é muita gente envolvida, né? Muita gente envolvida para conseguir o empreendimento de fato entregar para aquela pessoa que comprou aquilo, passa por um batalhão de pessoas, que controlam custo, pessoas que controlam planejamento, que fazem o projeto, que fazem compras, até finalmente conseguir entregar o sonho daquele cliente. Voltando naquele assunto que eu trouxe lá no começo, sabe o que eu queria saber? Como que é ser engenheira? A gente sabe, né, que tem a construção civil, embora nós tenhamos assim o direito da mulher, a posição da mulher na sociedade, tivemos aqui a Thaís acabou de chegar, modelo internacional. A gente sabe que a mulher tem ocupado espaços, mas é muito raro ainda se pensar numa mestre de obras, numa. Eu queria saber então como que é permear nesse universo feminino, tanto na universidade, no dia a dia. Como que é isso? Uhum. Muito boa sua pergunta e é uma curiosidade de todo mundo. Como que é É ser mesmo? mulher nesse Não, ramo? e você? Bonita, simpática,
Como é que vai lidar, então, com todo esse universo e tudo? É, Inteligente. imagina, obrigada. Então, como quando eu comecei a faculdade, nós éramos uma turma pequena e era bem equilibrada, assim. Era uma turma de mais ou menos 30 alunos, aí uns 15 homens, 15 mulheres. Era bem equilibrado, assim. E aí, ao longo do tempo, né, fui fazendo estágio, fui trabalhando em outros lugares e realmente é um ramo onde se vê muito homem. Já cheguei a reuniões onde era eu e mais uma mulher no meio de 50 homens. Nossa, Então, assim, é, é- ou não, nós somos uma minoria nesse setor ainda, porém nós estamos ganhando muito espaço nisso. olha só. É a questão assim de hoje os tempos são outros, né? E assim, é um desafio por dia. É diferente, por exemplo, eu falar alguma coisa e um homem chegar e falar a mesma coisa. Que interessante isso. Aquele funcionário ele vai entender melhor o que o outro vai falar, a forma do que o outro vai falar e não do que a mulher vai falar. Não desrespeitando, mas é que Uhum. por eu ser mulher, por eu ser mais nova, então existem funcionários que ainda são bem mais têm mais idade, né? Então viveram em uma outra época, então para eles é diferente. Mas eu acho que aí é que entra o respeito, né? A gente não deve se impor, a gente não deve cobrar do outro além do que ele pode fazer. Então, aí que entra o respeito para você também conseguir esse respeito. É um desafio por dia. É um desafio por dia. Eu, olha, você fala assim levemente, dá até a impressão que é uma coisa leve, mas eu imagino que deva ser um desafio e tanto, né? É um desafio e tanto, assim. Eu tenho amigas também engenheiras que a gente conversa bastante, então já relataram, né, algum tipo de discriminação, algum tipo de rejeição, mas graças a Deus hoje nós estamos conseguindo ser inseridas nesse mercado e hoje eu acho que está bem tranquilo isso para nós. Não, e você faz parte dessa história, né? Você, de alguma maneira, é uma bandeirante, né? Com Por certeza. exemplo, proporcionalmente, você não precisa dizer quantidade de pessoas, mas eu imagino que proporcionalmente, ainda ali onde você trabalha, ainda é bem masculino também, né? Sim, é um trabalho assim. Por exemplo, é muito raro, é mais fácil ver engenheira civil, mas ainda é muito raro ver uma mulher que ocupa o cargo de mestre de obras, ou que seja pedreira, ou azulejista, ou pintor, ou pintora, né? Então, é muito raro isso ainda. Não que não tenha profissionais, muito pelo contrário, Uhum. existem mulheres 100% capacitadas. Mas é que, infelizmente, ainda existem alguns serviços que não são bem vistos para a mulher fazer, digamos assim, né? Falar, ah, não, isso daí é carregar peso, a mulher não é capaz, vamos contratar um homem. Pelo contrário, a gente carrega o peso, a gente consegue fazer as mesmas atividades, o que basta é você ser responsável e organizado, né? Eu acho que isso indifere do sexo. No final das contas, a impressão que eu tinha enquanto você falava, que no final das contas não vai ser, então, o sexo, mas o tempo, né, a sua posição e aí o resultado, essa questão que é construída no dia a dia, que vai fazer mais diferença, mais do que qualquer outro estereótipo. É isso. É isso mesmo, é isso mesmo. Poxa, que legal você falar isso, assim, eu sou muito entusiasmado com essa questão. Mas se, por acaso, você sabe que essas lives têm o intuito de auxiliar pessoas na escolha das suas profissões, né? Eu, inclusive, desenvolvi um curso, né, traduzindo um pouco do que a gente faz no consultório, que é lógico, no consultório a gente tem testes psicológicos que são, assim, com uma precisão psicométrica muito bem específica, que são testes restritos. Então, eu transformei isso de alguma maneira num curso educacional para ajudar as pessoas na escolha da profissão. Se alguém, por acaso, pensa em seguir uma profissão assim que é mais esse público masculino,
o que que você teria para dizer para essa pessoa? Eu acho que essa pessoa, ela não deve ter o medo de errar, ela não deve se deixar influenciar, ela tem que seguir o que o coração dela fala, o que ela acredita, porque no final é isso que a gente leva, é a nossa felicidade. Então, se alguém te falar, não é capaz, isso não é uma profissão para mulher, isso não é uma profissão para você, e não se deixe levar, né? Não se deixe influenciar. Siga o que você quer, porque no final das contas é isso que vai te restar. E é a felicidade. Então, se a gente não correr atrás dos nossos sonhos, seremos pessoas infelizes. Então, isso é o que eu falaria. Não, muito legal você tocar. Parece que sempre as lives, né? Por diversas profissões. Não estou chamando só profissionais, tipo, que tem um conselho, profissões tradicionais, né? A gente teve aqui cake design, a gente vai ter, por exemplo, caminhoneiros. E parece que assim, a gente sempre cai no tema felicidade, né? Porque se você passa 8 horas, 10 horas, 12 horas, às vezes mais tempo com as pessoas que você trabalha do que até mesmo sua família, né? E se aquilo não te representa, é muito complicado, não é mesmo? Você vai passar aí 90% do seu tempo infeliz, vai chegar em casa Hum. infeliz, vai ficar infeliz com a família e vira uma bola de neve. Então, por isso que Vira uma bola de neve. Porque aí, não raramente, a pessoa pega essa infelicidade e tenta suprir com o consumismo. Então ela vai lá, compra roupa, compra celular, compra isso, para tentar. E aí ela se endivida, aí ela fica mais escrava do trabalho dela, sim, mas, e aí vira uma roda que parece aquela roda de rato mesmo, né? exatamente. E- e- É muito importante seguir o que você quer. Independente da profissão, independente do sexo, independente das crenças, eu acho que você tem que acreditar, você tem que seguir o que você acredita, né? Porque isso é a sua felicidade, é a felicidade da sua família e não tem preço, né? Nossa, muito interessante. Eu brinco aqui das lives que a gente está talvez levantando um movimento com o movimento abaixo happy hour. Porque se o momento feliz é o momento da sexta-feira, a hora que acaba o trabalho, né? Esse é o seu happy hour, você está no lugar errado. Sim, Você está na mesa errada. Então, a gente vive num país onde o happy hour é algo feliz, é algo muito triste, muito constrangedor, né? Como que é trabalhar com aquilo que ama, com aquilo que gosta? bom, assim, é muito gratificante, porque eu vejo sonhos se materializarem, eu vejo sonhos sendo construídos, e isso gera empregos diretos, empregos indiretos. Então, assim, é muito, muito gratificante poder levar isso para as famílias, poder levar isso para a sociedade. Então, a engenharia civil é uma profissão muito gratificante para mim. Então, assim, é uma rotina leve para mim no meu trabalho. Claro que tem dias que eu fico super cansada, assim, canso mais a mente do que o corpo. Mas é uma rotina assim que eu gosto muito, uma rotina leve para mim. E como eu falei, é muito gratificante. Ah, que bom, Carol. Carol, a intenção aqui é justamente fazer uma live rápida, né? Eu queria que você fizesse algum comentário final antes da gente encerrar, mas antes mesmo eu queria agradecer demais pela sua disponibilidade, pelo seu trazer esses complexos, né? Na verdade, quando a gente quando a gente fala de trabalho, quando a gente fala sobre as questões de desigualdade, tanto sexual ou de gênero, são temas pesados e você trouxe aqui com tanta leveza, juntando tudo isso. Queria realmente agradecer e pedir suas considerações finais aí. Eu que agradeço por fazer esse convite, por ceder o espaço para contar um pouco sobre a minha profissão, sobre os desafios do dia a dia assim, deixar uma dica para as pessoas não desistirem,
muito pelo contrário, insistirem no que acreditam, insistirem no que gostam, no que acham que é certo, no que querem fazer, porque isso assim, é a sua vida, então você tem que correr atrás dos seus sonhos, dos seus objetivos e tentar equilibrar o pessoal com o profissional. Porque dessa Uhum. forma a gente leva a vida um pouco mais leve, um pouco mais plena. Claro que esse não é o segredo, mas eu tenho certeza que é um dos segredos. Nossa, que gostoso. Carol, eu acho que você devia participar de mais lives, viu? Claro, A só forma chamar. com que você faz as questões, a forma com que você expressa. Deu até vontade de ser engenheiro, viu? Cortou. Deu até vontade de ir trabalhar lá onde você trabalha. Poder conhecer, será bem-vindo. Muito, muito, muito obrigado. Meu grande abraço e um beijão, tá bom? Isso, obrigada a todo mundo. Até mais. Todo mundo que está aí, um grande abraço, um prazer estar aí com vocês. Alguém queria deixar alguma conversa aqui? Eu vou ler alguma pergunta, mas eu vou ler aqui os comentários, né? Ah, Jaque dizendo amo vocês. Custódio Travels dizendo Thaís, né? Sucesso, Carol. Eu, Natália, maravilhosa. Olha só, já temos um clube aqui, viu, Carol? Aretusa. Eu acho que deveria fazer o happy hour todos os dias para comemorar o dia maravilhoso de trabalho. É bom. Muito bom. O happy hour antes de ir para o trabalho. Depois, excelente. Até o Cris, por mais lives com a Carolina. Luísa Marra, dando um abraço. Gente, um grande abraço, muito bom estar aqui com vocês. E de novo, obrigado, viu, Carol? Muito obrigada, pessoal. Até mais. Beijão, tchau, tchau.